Este podcast é uma produção Reverber. Olá, amigo historiante! Bom dia, boa tarde, boa noite! Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente! Hoje a gente não tem aquela voz rouca e bonita do meu chefe, do senhor Pablo, mas temos aqui eu, Kleber Roberto, e a nossa convidada Evelyn, que a gente vai passar a palavra daqui a pouco, já. Para começar, boa noite, Kleber Roberto. Como você está? Rapaz, eu estou triste porque ninguém quer meus prêmios aqui no podcast lá do quiz. Eu tô oferecendo pôsteres aí do mito, do capitão, e ninguém quer. Então eu ofereço, o pessoal, não, deixa para outro dia. Isso me entristece. Já recebeu algumas cartas de reclamação aqui falando dos prêmios, tá? Falando que tá pouco e que querem mais. Pessoal lá que tá com a praia privatizada, tem uma galera lá falando que, estão querendo os prêmios, a gente vai mandar pra lá. E a gente tem aqui hoje ela, Evelyn, de volta à mesa aqui conosco. Boa noite, Evelyn. Olá, gente. Felipe, boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Ou bom dia, né? Ou boa tarde, quando for que escutarem esse podcast. Tô feliz de estar de volta depois de algum tempo. Bom demais. Então eu acho que agora a gente pode tocar aqui. Vamos para a marmota da semana, Kleber? Marmota da semana. Simbora lá com a notícia que eu fiquei espantado quando eu vi a primeira vez. Assim, meus olhos quase caíram do rosto. Fiquei sem acreditar. E a notícia do UOL. César Maia aparece em vaso sanitário em reunião virtual na Câmara do Rio. O vereador César Maia, PSD, apareceu em uma reunião virtual da Câmara Municipal do Rio de Janeiro sem calças, sentado no que parece ser um vaso sanitário. Meu Deus do céu, que imagem terrível. A sessão ocorreu nesta quarta-feira, 5/6. O ex-prefeito foi orientado a desligar a câmera. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Pediu o condutor da sessão, o vereador Pablo Melo, Republicanos. Maia aparece com a câmera abaixada em um banheiro. Quando é advertido, muda o ângulo do vídeo. O UOL procurou a assessoria de imprensa do vereador, mas não houve retorno. Ao jornal O Globo, a assessoria de Maia disse que ele teve uma indisposição repentina, mas se manteve na sessão. É aquela, como dizem, a cagada remunerada, né? Remunerada. E o pior que tem o vídeo, assim, eu vi, é triste. Traumatizante. São aquelas cenas que a gente olha e fala assim, tem como desver? Não tem, né? Complicado demais, gente. Complicado demais. Imagina. Vi a cena também e fiquei assim, caramba, o que fazer nesse caso, né? Mas que enfim. Tristeza. Agora achei interessante, né? Essa justificativa a gente pode inclusive utilizar, né? Uma indisposição repentina. Seria uma boa justificativa aí para algum contexto, né? Um bom argumento aí para algum momento indesejado, né, que a gente tiver, né? Mas bora lá então para o nosso giro de notícias. Bora, Evelyn. Vamos. Eu vou começar. Pela primeira vez eu tô vivendo essa experiência, então eu tô feliz. Brasil de fato. Sob protestos, deputados do Paraná aprovam privatização de escolas proposta por Ratinho Júnior. A Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, aprovou nesta terça-feira, 4, o projeto de lei de iniciativa do governo Ratinho Júnior do PSD, que terceiriza a gestão de escolas públicas no estado. O projeto foi alvo de protestos que levaram cerca de 20 mil pessoas às ruas de Curitiba e à ocupação do plenário da Assembleia, além de ter
ter motivado uma greve dos servidores estaduais da educação. Rede Brasil Atual. Privatização de escolas no Paraná é ilegal, afirmam entidades. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e outras 20 entidades do setor divulgaram nota conjunta de repúdio à aprovação, em segunda votação da privatização de 204 escolas públicas no Paraná nesta terça-feira 4. De iniciativa do governo Ratinho Júnior, do PSDB, o projeto foi aprovado em segundo turno por 38 votos a favor e 13 contrários. No documento, as entidades destacam que, segundo a Constituição Federal em seu artigo 205, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e citam princípios, garantias e deveres regulamentados pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB. Entre eles, a gestão democrática por meio da participação da comunidade escolar nas discussões e deliberações afeitas à unidade escolar. Jornal GGN. Ex-ministro da Educação desmonta militarização das escolas. Para Renato Giannini, no entanto, a questão da militarização das escolas é desmontada a partir do próprio conceito de educação. Abre aspas. O grande ponto que estão querendo trazer, colocando militares, geralmente aposentados e que vão ganhar mais que os professores, é a disciplina. Existe toda uma doutrina segundo a qual o problema da escola é a falta de disciplina. Isso está no senso comum e fica a ideia de se as pessoas estiverem em ordem, prestando continência ou cortando o cabelo rente, tudo isso vai melhorar. Mas não vai. Tudo que ela vai aprender é obedecer. Vai ter muita dificuldade de lidar com o mundo em questão e o mundo no qual estamos. Fecha aspas, pontuou Renato Giannini. Carta Capital. Associação comandada por bolsonarista lucra milhões com projetos de escola cívico-militar. Pelo menos 10 cidades do estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas do Republicano, firmaram contratos sem licitação com a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMIL. A informação foi revelada nesta segunda-feira, dia 3, pelo site Metrópolis, que também apontou que o valor total dos negócios chegou a 11 milhões de reais. De acordo com a publicação, a entidade foi criada pelo capitão David Lima, suplente de deputado federal pelo PL. Atuante no lobby para a militarização das escolas, o militar oferece, abre aspas, orientação técnica, fecha aspas, para as mudanças no ambiente escolar. A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece a educação como um direito de todos e uma obrigação tanto do Estado quanto da família. Artigo 205. Ela garante no inciso 1 do artigo 206 igualdade de condições para acesso e permanência na escola, além de assegurar a gestão democrática do ensino público, entre outros princípios e garantias que constituem deveres do Estado. Esses princípios e garantias são regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394/1996. Em seu artigo 19, a LDB classifica as instituições de ensino em categorias administrativas e, no inciso 1, define como públicas as escolas criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, como é o caso das escolas estaduais. Ainda a LDB, no artigo 77, assegura que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Esses princípios e deveres são recordados diante da ação do governo do Paraná, que apresentou à Assembleia Legislativa em 27 de maio de 2024 o projeto de lei 345/2024, propondo o Programa Parceiro da Escola. Este programa prevê a contratação de pessoas jurídicas de direito privado especializadas na prestação de serviços de gestão educacional para 200 escolas estaduais. Essa é a segunda tentativa do governo em 2 anos de implementar o programa, apesar das manifestações contrárias profissionais da educação. O projeto de lei, que foi aprovado na Assembleia,
apresenta várias falhas, especialmente a errônea separação entre trabalho administrativo e pedagógico e a ênfase na racionalidade técnica, desconsiderando a natureza política e os princípios da gestão democrática. O PL permite a atuação do setor privado em áreas administrativas e financeiras das escolas. Artigo 6º. Inclusive na gestão de recursos federais. O uso desses recursos deve seguir o plano do parceiro contratado. Artigo 6º, parágrafo 3º. O que compromete a gestão democrática e autonomia da escola na alocação de recursos para projetos políticos pedagógicos. A LDB, no artigo 15, destaca a possibilidade de estados e municípios em assegurar a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas. O governo também planeja colocar os sistemas estaduais de registro escolar à disposição do setor privado. Artigo 8º. Desrespeitando a Lei de Proteção Geral de Dados ao permitir o acesso a informações pessoais e educacionais por entes privados. Pesquisas mostram que dados educacionais públicos são frequentemente utilizados por segmentos privados em escolas públicas, sem serem disponibilizados publicamente, criando suas próprias evidências. Defender a escola pública gerida e financiada pelo Estado é reafirmar o direito de uma educação pública, democrática, gratuita e de qualidade para todos. Manifestar essa posição é um direito e um compromisso político-social. Criminalizar essa tarefa é um ato repressivo e antidemocrático. Então, vamos aqui a um questionamento. Como a terceirização da escola pública afeta a qualidade e a equidade da educação pública? E como podemos assegurar que isso não comprometa a autonomia e gestão democrática? Está aí o questionamento para vocês. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Eu vou começar. Esse é um debate. Toda vez que eu sou convidada que tem a ver com educação, eu sempre fico pensando qual é o meu ponto de partida. Porque quando a gente vai começando a ler sobre o que a gente vai propor aqui, eu às vezes fico meio perdida, meio cética, e ao mesmo tempo tentando organizar as minhas ideias de fato, porque ao mesmo tempo que tudo isso não é algo imprevisível, ainda é desanimador. Então, por exemplo, partindo da realidade, né, de trabalhar numa instituição pública, numa escola pública, existem muitas questões que a gente observa. Uma delas, de fato, é essa associação, uma relação já com essas empresas ou com algumas fundações. Porque, por exemplo, a gente passa por algumas formações que quem é responsável por isso é a rede privada.
E aí eu fico pensando, essas situações elas já acontecem em alguma dimensão, em outros estados, no estado que eu trabalho, em outros estados pelo Brasil. E parece que essa proposta é justamente uma situação um pouco mais evidente daquilo que já acontece em outros lugares, só que levada a cabo de uma forma mais incisiva. Outra questão é que eu fiquei lendo e fiquei tentando entender a culminância, né, nesse projeto, e essa divisão entre a parte administrativa e pedagógica, como se tivesse lá no texto, né, do projeto, uma tentativa de dizer, olha, calma, vocês estão entendendo errado, ninguém quer privatizar exatamente, a gente só quer que a parte administrativa seja cuidada, né, pela iniciativa privada, para que vocês tenham tempo ou condições de focar na questão pedagógica. Essa divisão, como o Kleber citou, ela é totalmente descabida, não tem como dissociar as duas coisas. Existem várias dimensões em uma instituição, elas precisam se comunicar. E aí, quando a gente vai vendo, custou tanto para que a LDB hoje ela tenha um formato mais amplo, inclusivo, tanto com todas as modificações que ela já teve ao longo do século passado, para que venha um projeto que simplesmente pegue uma legislação importante, que é a que vai orientar a educação brasileira, e ofenda ela de todas as formas possíveis. Então, ao mesmo tempo em que já existem algumas situações que a gente pode observar em que a iniciativa privada tenta adentrar as instituições públicas, ao mesmo tempo essa separação, como se fosse uma forma de suavizar o projeto e dizer que essa privatização ela não é inteira, ela também é um pouco subestimar a nossa inteligência, né? Porque como é que você separa isso e acha que isso está resolvendo? Outra questão importante que o Felipe citou, que é a questão da disciplina. Ah, não, porque a questão da disciplina é um ponto para se considerar, e a partir do momento em que a gestão ficar direcionada para a questão pedagógica, vai conseguir mais, e aí tem a questão do perfil, né, de que escola se tornaria essa, quando, na verdade, a gente precisa pensar justamente na raiz, né, na raiz do problema. Eu falo, se a família não consegue controlar ou educar, melhor dizendo, é um termo melhor, como é que a escola consegue? A gente se sente impotente, mas quem vai garantir que uma escola supostamente mais disciplinada consiga resolver o problema da família? É uma questão básica para a gente. Então, assim, existem outras demandas importantes, outras discussões importantes. Trazer a família para perto é um desafio gritante na escola, mas é por esse caminho que a gente precisa seguir. E aí a gente falou da equidade, se a gente não consegue trazer a família para perto, não é modificando essa forma de lidar com a educação que vai resolver. Porque é você realmente se colocar como agora esse modelo de educação aqui, que administra, a iniciativa privada administra, vai resolver. Isso aí é uma grande ilusão. Então, eu trago esses pontos para a gente poder começar, e aí depois eu posso retornar falando de outros pontos também, para pensar em como existe uma tentativa de fazer que a educação seja cada vez mais inacessível, ao mesmo tempo em que a gente, em contrapartida, lute para que ela seja acessível. Então, uma tensão que, embora a gente tenha conquistado tantas coisas até agora, me parece que precisa sempre reiterar isso, porque sempre vai ter esse sentido contrário que faça com que a educação seja, né, inacessível para muitos. Eu acho que essa sua fala final, ela reflete muito o que está acho não, né? Ela reflete, certo. Ela reflete muito o que está na Constituição, quando a Constituição fala que é direito a todo cidadão ter educação básica de forma gratuita, e é dever do Estado cumprir isso, né? E respondendo uma pergunta lá do editorial, é obrigação do Estado e é uma forma de diminuir, de fazer a equidade acontecer, de diminuir a discrepância social, né? A desigualdade social através do ensino. É uma obrigação do Estado isso. E através de uma privatização, a gente não tem esse direito. A gente não consegue acessar isso.
A duras penas, pelo menos aqui em Minas Gerais, durante um tempo atrás, o Estado conseguiu fornecer algumas escolas de tempo integral, onde as crianças elas tinham acesso ao ensino básico, né, a formação básica obrigatória ali na LDB, tudo, na base curricular do ensino básico, e também tinha algumas outras disciplinas que eram enriquecimento e desenvolvimento social e educacional do aluno, né, como teatro, dança, música e algumas outras coisas assim. O atual governo, que é de extrema direita praticamente, acabou com isso. E tem dificultado cada vez mais o desenvolvimento do ensino básico e do ensino fundamental e médio aqui no estado. E isso reflete muito e aumenta cada vez mais a desigualdade social. Se a gente privatizar as escolas e se acontecer esse caminho que está sendo desenvolvido através do modelo no Paraná, aonde a gente vai parar com isso? Qual o modelo que a gente quer? Quem vai pagar a conta no final? As famílias com maior dificuldade, como vai manter o filho na escola? Não mantém. Essa é a resposta que a gente já tem. E aí tem um outro ponto também, a questão das escolas cívico-militares, que é um outro grande problema que a gente tem, né? Como abordar a diversidade, como abordar a democracia em si, como criar um debate dentro de uma escola onde você recebe ordens. É como a gente falou na manchete, né? No giro de notícias. Então, a gente não consegue, o que a gente vai ter são pessoas que não terão o senso crítico desenvolvido, não terão autonomia para discussão, não terão a possibilidade de conviver com diversidade, porque tudo estará uniformizado, e isso perde muito para a formação, e se cria robôs, se desenvolve pessoas programadas para poder seguir uma determinada ordem, e é isso que eles querem. Então, e isso é uma forma de acabar também com a democracia, é um dos caminhos de acabar com a democracia. Inclusive, até falando aqui agora, eu lembrei de uma frase que se repete dentro da esquerda, dentro da ala progressista, que é muito forte, que o projeto de educação que se tem no Brasil, ele é muito forte, que é o projeto de acabar com a educação, e tem se conseguido isso ao longo dos anos com as medidas e com as leis aprovadas como essa no Paraná. Pegando exatamente esses pontos que são bem interessantes de Evelyn e Felipe, Evelyn, quando fala, por exemplo, a questão de não ter como dissociar dentro desse formato, e é uma realidade que isso, infelizmente, vai ocorrer, porque eles dão aquela ideia no Paraná de que o modelo privado vai ser só administrativo, mas aí quando vai para a parte dos recursos, o modelo privado ele vai ter acesso a esses recursos, aí a escola só vai trabalhar seus projetos pedagógicos a partir, na questão financeira, né, com a aprovação dessa parte privada. É a interferência direta no modelo de ensino. Não tem como dissociar. Realmente vai misturar essas situações. E é algo que é muito complicado, porque eu vendo também o projeto nos artigos do Giro de Notícias, e a gente vê que é um projeto que vai ter só aquela questão muito mais da questão quantitativa. Ou seja, o parceiro da escola ele vai receber a partir da quantidade de alunos que estejam matriculados. Ou seja, vamos ter aí mais de novo aquela ideia de superencher salas, que é algo terrível para qualquer professor. Essa questão dos investimentos, principalmente federais, que eles vão ter que passar pelo crivo, tanto da própria escola, que deveria ser só ela, mas também desse ente privado. E aí, novamente, é aquela interferência dentro da área
pedagógica da área de planejamento. E dentro desses ataques à escola, tem esse ponto que é bem interessante que Felipe abordou agora, questão da diversidade, e também Evelyn falou sobre a questão disciplinar, que é um ponto que é muito interessante, que é dessas escolas cívico-militares, outro ataque que está ocorrendo às instituições de ensino, que realmente é um ataque porque se criou-se essa ideia de que os alunos eles têm que ser disciplinados pela escola. Ouvintes aqui desse podcast, quem tem que ensinar as crianças é a família. Muitas vezes se demandam muitas responsabilidades para a escola que são responsabilidades exclusivas da família. E essa questão de disciplinar, de ensinar a educação, de ensinar o respeito, e aí vai ter que ser tudo através da escola, repassar as responsabilidades que seriam responsabilidades familiares para a escola. A gente não vai também isentar de que existem, infelizmente, famílias desestruturadas, com problemas, e que muitas vezes esses problemas acabam acarretando em pesos ali para a criança. E a escola, logicamente, ela vai auxiliar essa criança, muitas vezes, a tomar um rumo, digamos que fugiu a palavra, um rumo dentro dessa questão da sua formação de respeito, de disciplina. Em que tenta se formatar tudo e criar um padrão único, tanto vai inibir essa questão da diversidade, porque a diversidade acaba sendo extinta, porque todos vão ter que seguir o mesmo padrão. E aí uma das questões principais das escolas é exatamente respeitar a diversidade dos alunos, dos educandos, e também essa questão, como eu disse, da disciplina. A família tem que também fazer parte dessa questão da disciplina, porque ela vai ser a principal, digamos, responsável por essa questão disciplinar do aluno. Porque se vocês que estão ouvindo acham que um professor em 40 minutos ele vai conseguir disciplinar um aluno que já vem levar de casa com toda a questão de, digamos, indisciplina, o professor ele não vai ter condições. E assim como também ele não doutrina aluno em sala de aula, que é outro mito que existe, o professor também ele não vai conseguir assumir a questão de ser o responsável familiar do aluno. Gente, eu poderia falar sobre um ponto também, justamente dessa separação, porque eu acho que o que me incomodou no projeto é todas as tentativas de falar que ele não é tão cruel assim. Como se todos os protestos que aconteceram, aquela mobilização, fosse algo infundado. E quando se fala dessa separação entre a parte administrativa da gestão e a parte pedagógica, educacional, é uma contradição também, porque quem é que cuida? Eu estava lendo uma outra matéria, e quem cuidaria seriam as empresas privadas. E aí o objetivo do governo, abre aspas, otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas mediante uma parceria com empresas com expertise em gestão educacional, fecha aspas. E eu olhei e eu comecei a rir, porque é como se, olha, vocês são muito bons em gestão educacional, e eu me pergunto logo, onde que essas pessoas trabalham? Essas pessoas estão lotadas em qual escola? Quais são as turmas que elas têm? Então, quando você separa o eixo administrativo do pedagógico e dizendo que quem vai ficar responsável pelo administrativo são pessoas que são especialistas na parte educacional, não faz o menor sentido, porque, primeiro, essas pessoas não estão dentro da sala de aula, que é uma das coisas que muito me incomoda, por exemplo, quando eu participo de alguma formação. Quem é esse formador? Porque esse formador, às vezes, ou nunca passou por uma sala de aula, ou passou há muito tempo atrás. Então, essa pessoa vai ser responsável por cuidar de uma parte muito importante da escola, da instituição pública, sendo que ela nem conhece, de fato, essa realidade, dentre elas a questão da diversidade, da autonomia. Então, assim, separar
a parte administrativa do pedagógico como um argumento para dizer que o projeto não é tão assim, tão ruim assim, como uma tentativa de minimizar aí esses efeitos, na verdade é uma grande contradição que faz com que pessoas que não têm nada a ver com a educação, que não conhecem, que não entendem, participem dela de uma forma determinante. E aí isso, para mim, é de fato aquela situação de a gente está, né, numa luta constante por uma educação pública de qualidade. Qual seria a nossa questão? Porque, de fato, existem muitos problemas de indisciplina, existem questões, de fato, de que, às vezes, o estudante chega e é muito complicado ali algumas situações no cotidiano, só que essa não é a solução. E aí o projeto aparece como uma solução para resolver um problema que está em outras raízes, e, na verdade, ele só traz mais um problema que evidencia esse grande processo histórico de exclusão de muitos grupos sociais do direito básico à educação. Um dos principais direitos que nós temos garantidos é a educação. E aí a proposta vem como uma forma de resolver um problema, quando, na verdade, ela só escancara esse projeto que existe de excluir os grupos que historicamente já foram excluídos da educação. Né? A sua fala em um determinado momento é a respeito da questão da gestão entre o administrativo, né, a gestão escolar e o pedagógico. Eu trabalhei exatamente no meio desse eixo, entre o acadêmico e o administrativo. Né? Eu sou a pessoa que orna a comunicação entre os dois. E na sua fala você me trouxe uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa, se a gente parar para pensar numa situação. No texto que você falou, né, no material que você leu, quem são as pessoas que estarão à frente da parte da gestão escolar? Grandes grupos. Isso já acontece na educação superior. Se a gente parar para olhar hoje a educação superior no Brasil, na parte privada, no mercado hoje, as grandes universidades privadas, elas pertencem a grandes grupos que dominam a educação, e a partir disso elas formatam o que quer que seja estudado, né? A instituição que eu trabalho, ela ela é uma instituição privada, mas ela não pertence a nenhum desses grandes grupos. Mas a gente consegue ver como que esses grandes grupos eles atacam a educação e como eles atacam as pequenas instituições. Vamos levar isso para a instituição de ensino público e ensino básico, ensino fundamental e médio. A partir do momento que a gente tiver grandes grupos dominando a gestão dessas escolas, são eles que vão escolher o que vai ser ensinado. São eles que vão escolher o que vai ser, o que o aluno ele vai poder aprender ou não. São eles que vão definir quem são os professores que vão dar aula. São eles que vão ser detentores, igual o Kleber falou no início, das informações do desenvolvimento daquilo da educação no ensino no Brasil. Então, eles têm um poder muito grande de informação, onde eles vão saber, eles têm um domínio ali, qual é a verdadeira formação do Brasil. Uma coisa que a gente não vai ter, que a gente não vai ter acesso. O que a gente tem hoje no ensino público, a gente vai passar a não ter. Isso impede de uma maneira gigante que sejam desenvolvidas políticas públicas, que sejam desenvolvidos programas educacionais, que sejam redefinidos os modelos de ensino que a gente tem no Brasil hoje. Hoje, se a gente parar para olhar, grandes escolas, inclusive aqui no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, existem grandes escolas públicas que são pioneiras, que têm alunos campeões em Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física e por aí vai. A partir do momento que a gente priva, e isso traz benefícios para a gente lá na frente, no ensino superior, onde a gente vai desenvolver pesquisadores e por aí vai. A partir do momento que a gente privatiza, a gente perde isso. A gente vai perder isso. Porque vai ser formatado um ensino onde a gente não vai ter controle sobre a educação. A gente não vai ter a possibilidade de fornecer e formar pessoas capazes de desenvolver isso. Porque a educação ela vai estar de uma maneira tão formatada que a gente não vai conseguir desenvolver ferramentas e pessoas pensantes. É exatamente essa questão de
não termos uma sociedade que venha a ser uma sociedade que conteste as adversidades, principalmente as adversidades políticas. Eu acho que esse é um dos principais planos quando a gente vê essa desestruturação que insistem em fazer na educação. Um ponto que é bem interessante foi essa questão dos professores, que lendo essa lei, uma dos motivos que eles indicam que é uma grande vantagem fazer essa privatização administrativa das escolas é que no momento da licença de um professor, eles podem fazer uma contratação de um professor terceirizado muito mais rápido. Gente, na hora bateu um estalo. E aí, quando um professor se aposentar, vai ter concurso, suprir a necessidade de professores? Porque já está tendo uma grande discussão, porque já está tendo uma quantidade enorme de professores que são contratados através de seleções simplificadas. Aquelas seleções que só são feitas análise de currículo e não há uma contratação ampla através de concursos. Aí imagine a contratação através apenas de empresas terceirizadas. É interessante isso, Kleber. Desculpa, acho que eu te atrapalhei. Não, sem problema. Que tu falaste agora dessa questão que afeta já os professores, porque a gente está falando de um projeto que prejudica a educação, a questão da própria formação desse estudante, que mesmo com muitas tentativas, às vezes já é complicado, de fato, desenvolver ali um pensamento crítico e autônomo nele, mas aí você tocou num ponto do professor, né? Então, assim, esse profissional, que muitas vezes já está precarizado, ele ficaria numa situação ainda mais complicada. Então, e aí volta para a fala de Felipe, né? A gente começa no administrativo, mas quem garante que não vai chegar na parte também pedagógica, educacional? Não existem garantias, porque, de fato, a intenção é essa, né? E aí se perde a liberdade, se perde a autonomia para falar de questões que são pertinentes para a vida daquele estudante, mas afeta também esse professor, que é uma realidade, né? O estado de Pernambuco está aí para mostrar justamente esse grande índice de profissionais contratados e vários outros, enfim, sendo que existem muitos outros professores que passaram num processo, mas que estão aguardando. Então, esse próprio professor, esse profissional, fica numa situação ainda mais precarizada, e aí a gente vai para um outro ponto. Como isso vai comprometendo essa educação pública que por muito tempo já foi alvo, né, objeto de luta, enfim. Então aí a gente tem um estudante ainda mais prejudicado, um profissional também vivendo em condições adversas, e aí a educação sendo oferecida para alguns apenas, né? Uma educação de qualidade para alguns. E aí eu estava pensando, cara, como é complicado às vezes a gente passa por algumas situações dentro da escola e esse ano de Enem, enfim, alguns alunos estão até desmotivados para fazer a prova, para eles já não faz muito sentido. E aí a gente se depara também com contradições. Às vezes eu mesmo talvez cometo alguns equívocos nas minhas formas de pensar, porque quando eu estudava, eu tinha algumas privações, não tinha a questão do transporte como um direito, não tinha dinheiro para poder frequentar, eu só estudava porque era a minha única alternativa. Então, às vezes, tendo algumas situações que faz com que esse estudante permaneça na escola para que ele não abandone a escola, para que ele possa ser incentivado a estudar, mas é um paradoxo que, mesmo com alguns incentivos, ele se sinta desmotivado, talvez ele não consiga ver uma alternativa. Então, se essa situação ela já existe hoje, a não vontade de você estudar, hoje um estudante falou para mim que não vai fazer, né? Eu disse, por quê? Porque é difícil. Eu falei, tu já fez? Ele disse, não, mas eu sei que é difícil. Então, se essa realidade existe hoje, agora imagina quando eventualmente tiverem outros profissionais, né, que têm expertise em gestão educacional, como disse a matéria. Imagina o quão desmotivados esses estudantes que já ficarão, e aí formatando essa educação para ela ser acessível para alguns, assim como já foi, né, no início da nossa formação como sociedade, restrita para alguns. Por exemplo, quando eu vou ler os clássicos da sociologia, todos eles foram o quê? Tiveram, a sua grande maioria,
facilidade de estudar. Aí eles foram fazer uma parte dos estudos nos Estados Unidos, aí alguns foram fazer ou em São Paulo ou no Rio, e eles tiveram esse acesso, né, lá no início do século passado. E eu fico pensando, tantas lutas foram desenvolvidas até aqui, e a vontade de um retrocesso, ela sempre é alarmante para a gente, né? E aí tem um ponto bem legal do que você está falando, e me remeteu muito à época que eu estudava assim, o ensino básico, o ensino médio, né? O que a gente estudou? Eu tive a oportunidade de estudar em uma escola pública, em uma escola estadual de periferia, aonde eu tinha alguns professores que deram uma noção social para mim. Eu tive alguns professores que eu estudei sociologia, eu estudei filosofia, estudei história, estudei geografia, tive a oportunidade de conhecer a desigualdade social do Brasil através de geografia. Eu consegui estudar a ditadura militar e entender através da interpretação de letras de músicas da época o que foi a ditadura militar. Eu tive a possibilidade de ter contato para entender como a sociedade ela se organiza e como ela é desenvolvida através da sociologia. Qual o tipo de ensino que a gente vai prestar? Aliás, qual o tipo de ensino que essas empresas, né, chegando nesse ponto na gestão e depois na parte pedagógica, qual o tipo de educação que essas instituições, essas empresas pensam em fornecer? A mesma que hoje é entregue no ensino médio, que esses grandes grupos influenciaram pessoas dentro do Congresso Nacional para a formação de mão de obra, que é o que a gente tem hoje no ensino médio, com o novo ensino médio, com boa parte dele, né, pelo menos com o projeto inicial. Então isso se cadencia um pouco para todo o ensino, e com a privatização disso, da gestão escolar, é um caminho sem volta. É um caminho onde a gente vai chegar nesse ponto e a gente não vai ter seres pensantes, igual a gente desenvolveu há algum tempo atrás, igual alguns ainda se desenvolvem nisso, poucos, mas se desenvolvem, com grandes limitações, mas se desenvolvem, e a gente vai chegar num momento onde a gente vai ter um ensino formatado em pessoas programadas para não pensar. Isso é muito triste para a nação. E eu resgato aquilo que eu falei, né? O projeto de educação no Brasil, que é a destruição dela, vai de vento em polpa. Pegando esses pontos que foram bem interessantes de Felipe e Evelyn, esse de Evelyn mesmo é bem interessante sobre a questão da falta de motivação dos alunos. Imagine os alunos que vão chegar na sala, numa escola, vão estar ali na sala de aula, com uma escola em que a administração, a parte administrativa vai estar muito mais interessado que ele apenas passe, que ele passe de ano. A questão quantitativa e a qualitativa através apenas de uma nota que vai ser digamos, inserida como apenas uma soma, um cálculo a mais, um aluno a mais aprovado, e aí mais de dinheiro para essa empresa. Isso é preocupante. Isso até lembrou, quando o Evelyn falou isso, dessa falta de motivação, e pegando também esse ponto até dessa inserção de conteúdos que um aluno pode ter e pode fazer com que ele tenha essa liberdade de raciocinar, de pensar a sociedade em que ele vive, que foi bem dito por Felipe. Eu lembrei de São Paulo, né, que chegou a ter aquela ideia brilhante de demitir os professores curriculistas que são os professores que fazem os currículos escolares, e colocar IA, ChatGPT, inteligência artificial, para fazer os currículos escolares. Nossa, aquilo ali ia ser o cúmulo supremo da desigualdade, porque ele ia literalmente eliminar toda e qualquer diferença que existe. Essas diferenças que formam a nossa sociedade. Iria tentar nivelar tudo. E isso exatamente é mais um motivo que leva o aluno, que muitas vezes não sabe os assuntos que estão ali na escola, não se identifica com aquele conteúdo, a ficar desmotivado. Um aluno que muitas vezes é um aluno periférico, que vem da periferia, que
vê muitas vezes grupos, ONGs que trabalham uma questão racial, a questão da luta antirracista, e aí de repente essa criança, adolescente que vê essa luta antirracista vai para a escola, e aí está uma escola em que o ensino é totalmente nivelado e ele vai aprender apenas sobre o eurocentrismo, com conhecimentos apenas ligados à Europa. Todas as vidas importam, né? Exatamente. E aí muitas vezes esse aluno fica desmotivado, porque ele muitas vezes queria estudar sobre a história da África, sobre a luta antirracista, sobre quem foram os verdadeiros heróis nacionais, que foram tipo o Dragão do Mar, que lutou contra a escravidão. E muitas vezes esse aluno ele não vai se sentir representado quando chega na escola e está um currículo nivelado que diz que a princesa Isabel foi praticamente a única responsável pela abolição no Brasil, a abolição da escravidão. E isso leva o desestímulo para esses alunos. E aí, como bem dito, acaba um aluno desmotivado, é um aluno que não vai fazer o Enem, é um aluno que muitas vezes chega ali, vai fazer um curso técnico, algo só isso, para ser apenas mão de obra. Não vai disputar as vagas que são muito concorridas nas universidades. Bem, a educação, né, que muitas vezes a crise não é crise, é projeto. Exatamente. Só para eu fechar, tá? Voltando nessa questão desse projeto aí, não é que a gente está falando que tá tudo mil maravilhas, que tá tranquilo lecionar na educação pública. Ninguém está dizendo isso. Acontece que a tentativa de resolver um problema, na verdade, é aprofundar um outro, que é a questão da desigualdade, que é histórica. Então, eu acho que a gente pode finalizar falando justamente de o que a gente poderia fazer para resolver o problema da educação. Isso é muito complicado, mas existem tantas questões que a gente pode observar em uma gestão de fato democrática, tanto problematizar essas nossas raízes históricas, mas também pensar numa infraestrutura de uma escola, em mais escolas, em concursos públicos. Então, assim, na verdade, por exemplo, o estado do Pará, em 2008 teve um concurso, em 2018 teve outro, e desde então não teve nenhum. E aí a gente vai pensando o que de fato poderia contribuir para uma educação que pudesse ser cada vez mais qualificada, nesse sentido, tanto para o profissional da educação, quanto para os estudantes, quanto para a gestão educacional, administrativa e pedagógica, não se faz. Então, aí a gente retorna dizendo que, de fato, é um projeto que ela não avance. E aí, coloca um monte de estudantes, tem turmas com quase 50, tem escolas com mais de 50 estudantes, e acha que a gente vai dar conta de resolver. Então, existem outros debates que a gente poderia fazer e confrontar, de fato, com essa realidade. Não falar, tá tudo bem, não tá tudo bem, mas não se resolve a questão da falta de educação, da disciplina, da desmotivação dos estudantes ou da precarização do trabalho docente, privatizando uma parte importante dela. Finalizou com chave de ouro. Kleber, quer falar mais alguma coisa? Exatamente, essa parte de Evelyn foi muito importante. Que é exatamente que a educação não é realmente essas mil maravilhas. A gente sabe dos problemas que ocorrem na educação. Mas a solução, ela vai passar principalmente por essa não privatização. Que eu acredito que a partir do momento em que uma instituição privada que vá administrar uma escola, ela não vai ter interesse nenhum em ter mentes pensantes ali naquela escola, vai ser só números, questão quantitativa. O qualitativo vai ser só mais uma nota, que vai ser mais números de aprovados de um ano para o outro. E essa questão do problema da educação no Brasil é um problema que temos que pensar a longo prazo. A gente não pode tentar acreditar que vai resolver o problema de um ano para o outro, não. Tem que ser planejado, algo que seja planejado e aplicado a longo prazo. E que também essa questão dos professores, eles não podem ser
responsabilizados por absolutamente tudo, porque muitas vezes um professor ele só tem o pincel ali para o quadro branco, o apagador, recebe a caderneta e dizem boa sorte. Uma turma, como dito, muitas vezes 40, 50 alunos. Isso chega a ser cruel. Imaginar que uma pessoa que muitas vezes não vai ter uma condição de estrutura ali na escola consiga repassar os conhecimentos que são tão necessários para os alunos. Exatamente, e a gente para pensar, né, até para encerrar, a gente para pensar nessa formação de professores, nessa formação escolar, e ao invés de evoluir, a gente está regredindo, né? É muito triste isso. Enfim. Bom, bora para o nosso quiz da semana. Hoje a gente tem a pergunta apenas para os nossos para os nossos ouvintes. Kleber Roberto, qual é o prêmio dessa semana para os nossos ouvintes que acertarem o quiz? Eu botei cheguei a colocar uma pra gente, porque eu quero dar esse prêmio para vocês. Vocês têm que ganhar esse prêmio, gente. O Felipe tá querendo fugir do prêmio. Eu já vi aqui o prêmio no roteiro e eu não gosto do prêmio. Meu Deus, ninguém quer ganhar meus brindes. Mas, gente, só lembrando da semana passada, para quem acertou, né, e vai ganhar uma foto da canela com o rabujo do mito, aquela canela linda, maravilhosa. Foi a pergunta anterior, do podcast anterior, qual Constituição brasileira do período republicano foi o grande reflexo da ofensiva religiosa na esfera política, com demandas da igreja sendo incorporadas ao texto constitucional, tais como a proibição do divórcio, o ensino religioso nas escolas e o estabelecimento de subsídios estatais para as obras assistenciais vinculadas à igreja. E quem acertou e vai ganhar essa lindíssima foto aí do nosso mito aí com sua canelinha linda, quem acertou e disse a resposta B, a Constituição de 1934 do governo constitucional de Vargas. Quem acertou aí pode mandar na DM que a gente dá um jeito de mandar aí o PDF, a imagem, o print. Eu recebi aqui no ponto que a Evelyn acertou e ela merece o prêmio, tá? Pode mandar para ela. Manda lá pro Pará, tá bom? Que eu não tô lá, né? Pro quiz dessa semana, agora que eu vi aqui no roteiro, eu tô sem óculos, eu esqueci meu óculos no trabalho hoje. E agora que eu vi a pergunta aqui, enxerguei direitinho, o quiz entre nós, a pergunta entre nós aqui na mesa. Eu vou fazer ela, ó. O projeto de lei que terceiriza a gestão administrativa de colégios públicos afirma que o modelo pode ser implantado em todas as instituições da rede estadual de ensino da educação básica, exceto nos seguintes tipos de escolas. Letra A, ilhas, aldeias indígenas e comunidades quilombolas. Letra B, Polícia Militar do Paraná e unidades prisionais. E letra C, todas as opções acima. Eu acho que o nosso chefe, ele achou que eu ia colar, ele acredita que eu colo, e ele não marcou a resposta correta aqui. Eu vi. Tá vendo, né, Evelyn? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio dessa semana, Kleber? É para montar aí seu quarto, a trilogia de fotos no nosso capitão, porque já teve ele de moto aquática, da canela dele, e essa é a melhor de todas. É um banner do capitão sensualizando em uma praia privatizada do Neymar. Nossa, Esse prêmio eu não quero. Ele com aquela barriguinha dele, aquela carinha lindinha, cheia de buraco, parece a lua. Aquela coisa sensual, imagina. Mas no nosso quiz aqui, eu vou de letra A. Ilhas, aldeias indígenas e comunidades quilombolas. E vocês? Eu também, eu concordo. Essa daqui, eu cheguei a planejar essa daqui. E a resposta, sabe qual é, gente? É todas as opções acima.
ilhas, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, polícia militar, unidades prisionais. Elas estão fora desse plano. Na hora, eu pensei o seguinte, sabe por quê? Comunidades quilombolas e as aldeias indígenas não entraram, e ilhas, eu pensei na hora, não deve dar lucro. Exatamente. E é uma forma de acabar com o ensino dessas populações, né? É porque eu pensei, uma aldeia indígena, um povo quilombola, não vai conseguir colocar 200, 300, 500 alunos em uma sala de aula, numa escola. Porque essas empresas vão querer muitos alunos para ter lucro. Aí na hora eu pensei, aí eles tiraram esse daí só pela questão, só demonstrando abertamente que eles só querem o lucro, eles só querem o dinheiro. Eles não são bobinhos. E a nossa pergunta para o público, que vai estar lá na descrição desse episódio, é: quando foi reconhecido o direito à educação no Brasil? Letra A, 1861, no reinado de Dom Pedro II. Letra B, 1914, no governo Venceslau Braz. Letra C, 1961, no governo João Goulart. Ou letra D, 1970, no governo Médici. Manda sua resposta, comenta lá na nossa postagem e na descrição desse episódio no seu tocador, que a gente quer saber sua resposta, e o Kleber vai mandar o pôster para você aí do capitão do Kleber. Tá bom? Capitão sensualizando numa praia privatizada. Eita, deve ser lindo. Sensual. E vamos para as nossas indicações. Para quem que a gente vai oferecer essa semana, Kleber? Bem, a parte de oferecimentos, que são a parte aqui das indicações da playlist, é um oferecimento aos apoiadores aqui do Historiante, pessoas que acreditam demais aqui no projeto e fazem a sua contribuição, que muitas vezes a pessoa pode pensar, uma contribuição tão pequena, mas para a pessoa pode parecer uma contribuição pequena, mas para a gente faz toda a diferença. Então mandamos um muito obrigado a todos os apoiadores e vamos mandar aqui um grande abraço e um muito obrigado para Flávio Cavalcante Veiga, que é professor do IFAL, é novo apoiador, e para Jorge Caldas Filho, para vocês e para todos os outros e outras, um muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio de vocês. E Pablo não tá aqui, né? Curiosidade. Felipe, você quer ouvir uma curiosidade? Evelyn também quer ouvir uma curiosidade que eu fiquei sabendo essa semana? Quero, Bora, eu quero. Envolve, eu acho que a bebida mais popular do mundo, que é a Coca-Cola. E você sabia que se você descobrir essa fórmula misteriosa, você poderia fazer o seu refrigerante em casa sem problema nenhum, com direitos autorais? Não sabia. Como você descobriu isso? E essa descoberta eu fiz essa semana quando eu estava vendo a questão sobre direitos autorais e descobri que o criador da Coca-Cola, ele não registrou patente da Coca-Cola, porque ele sabia que em 70 anos a patente ia ter que ser domínio público. E aí ele, malandro, esperto, ele não registrou patente, porque ele disse, não, vai ficar o resto da vida sem ninguém saber qual é a fórmula. E tá aí até hoje arrasando corações dos apaixonados de Coca-Cola. E quem souber pode fazer sua Coca-Cola em casa, porque ela não tem direitos autorais. Gostei. Vocês gostam de Coca-Cola, é? Eu sou meio viciado em Coca-Cola, não nego não. Gosto, né? Gosto bastante. A cara de Felipe não nega, que é assim, pegou 2 litros com um gelinho, já era. Um limãozinho ali, ó, cortadinho. Nossa, ó. Não é Skol, mas desce redondo. Pronto, pessoal, vamos para as indicações. Quem começa? Deixa eu começar, porque eu só tenho uma indicação hoje, que é de uma música. Eu lembro que, eu não sei se foi na última vez que eu participei, mas é uma das vezes
eu recomendei uma música de um artista paraense, Nilson Chaves. E agora eu queria recomendar outra música. Aí eu falei, eu acho que é uma boa oportunidade de doutrinar as pessoas, né, com música paraense. Aí eu tô aproveitando aqui. E essa música se chama Não Vou Sair. E é uma música que justamente fala sobre a tensão entre ir embora ou não ir embora do Pará. Então, alguém foi embora e a pessoa que ficou disse, já tô indo, já vou. Mas ela nunca foi. Então, quando eu ouço essa música, eu fico... Às vezes eu falo assim, caramba, desculpa, Nilson Chaves, mas eu tive que sair. Então, basicamente, a música não descreve a minha situação. Porque eu não pude falar, já vou e depois decidi ficar. Só que isso não significa que eu me sinta, ai, caramba, eu fracassei. Muito pelo contrário. Eu saí porque precisei, mas também porque eu pude sair. Então, eu não vim simplesmente me aventurar. E aí, a gente falou sobre educação hoje. Eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de depois fazer o mestrado, tive a oportunidade do concurso público e tive a oportunidade de sair. Então, assim, eu realmente saí, mas é porque eu também pude sair. Então, quando eu escuto essa música, é um misto de sensações. Às vezes eu falo, desculpa, de fato, Nilson Chaves, eu saí. Mas agora que eu tô quase uma semana para voltar para o Pará, que faz quase um ano que eu não vou lá, me causa uma saudade também desse lugar que para mim é tão importante, que construiu a minha identidade. Então, assim, se vocês puderem, escutem. Não sei se vai sentir as mesmas emoções que eu, né? Mas escutem. E se puder ouvir todas do Nilson Chaves, seria muito bom. Mas na próxima, se vocês me convidarem de novo, eu vou e ofereço mais uma, e recomendo mais outra, e assim vai. Eu gosto e eu escuto as indicações que vocês colocam aqui, que todo mundo coloca toda semana. Geralmente eu escuto no final de semana, eu gosto bastante. Vou para as minhas indicações. Eu assisti tem umas 3, 4 semanas, tem um tempinho já, e eu acabei não participando de episódios e acabei não trazendo para indicação. Um especial sobre a Maria da Conceição Tavares. Para quem não conhece a Maria da Conceição, ela foi professora de economia da Unicamp. Ela foi uma pioneira assim, em alguns pensamentos progressistas no Brasil, e ela acabou virando meme, né? Assim, tem algumas falas dela nas redes sociais, tudo, ela dando aula, tudo, e gerando uma polêmica interessante a respeito do progressismo e da economia, usando a economia numa forma de acabar com a desigualdade social. E ela tem vários conceitos bem interessantes que vale a pena assistir. Inclusive, tem várias aulas dela no YouTube completas. E a Globoplay criou um documentário, uma série documental a respeito da história dela, chamado Livre Pensar, que está muito interessante, conta a história dela, conta a formação dela, como que ela desenvolveu e como é o pensamento dela a respeito da economia e como isso se reflete nos dias de hoje. É muito interessante e recomendo fortemente esse documentário, essa série documental. E de música, eu vou indicar, o Kleber trouxe a curiosidade da Coca-Cola. Por incrível que pareça, eu já tinha colocado aqui, eu trouxe Geração Coca-Cola, da Legião Urbana. E a Geração Coca-Cola fala realmente a respeito dessa formatação da sociedade, desse modelo, da padronização de tudo, de você ser programado, né, para você poder executar as tarefas de uma maneira bem formatada e do jeito que as outras pessoas querem, né, ou os interessados querem. E eu quis muito trazer Legião Urbana porque, por incrível que pareça, para mim, algumas gerações que têm vindo pós a minha geração, eu tenho 37 anos, mas algumas pessoas que vêm depois de mim, algumas gerações seguintes, não conhecem Legião Urbana. E Legião Urbana é fundamental para a nossa base social no Brasil, para o desenvolvimento cultural, para conhecimento da sociedade brasileira, da população brasileira. E, assim, perder Legião de vista, eu acho que é um crime, né? Não só Legião, como algumas outras bandas do rock nacional aí da década de 80 e 90. E aí eu indico Geração Coca-Cola de Legião Urbana para essa semana.
Bem, a minha indicação, ou para uma indicação na área de RPGs, mais precisamente um livro-jogo, que é o livro-jogo de Karen Soarelli, que é Enigma do Sol Oculto. E esse livro-jogo, ele vai se passar ali na década de 1920, e o personagem, esse que você estará jogando, ele vai fazer parte de um grupo de investigadores que vão estar envolvidos numa série de aventuras que vai envolver viagens praticamente por várias regiões e também, logicamente, enfrentar desafios, desde cultistas, vai ter também algo mais sobrenatural, misterioso. Não vou contar aqui mais spoilers, mas é um livro-jogo que está sendo um sucesso. Ele é vendido pela editora Jambô. E esse livro-jogo, como eu disse, está sendo aí muito aclamado por muitas pessoas e vale a pena. Pelo que eu já peguei assim, já vi alguns trechos dele. É muito bom, é muito interessante e vale a pena para quem gosta de RPG, mas tem aquela dificuldade, né, de montar uma mesa, chamar os amigos, porque hoje em dia a vida é tão corrida e atribulada de afazeres. Então, para quem gosta de um RPG, parte aí para um livro-jogo. É uma boa dica. E como música, eu vou deixar duas músicas aqui. Uma da banda Blind Guardian, que é a música Mirror Mirror, e a outra da banda Xandria, que é a música Nightfall, que é para vocês banguearem um pouquinho aí a cabeça de vocês com um pouquinho de metal. São as minhas indicações para vocês. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado você que ficou aqui até agora, nesse tempo todo com a gente. Como diz o nosso chefe Pablo, este programa, essa dedicação é para você que acompanha a gente, que está com a gente, que acredita no nosso trabalho e que não desgrudou durante todo o episódio. Abemos podcast para Kleber, abemos Evelyn. Abemos, subiu fumaça branca. Aí. Então tá bom, e é isso. Então, Evelyn, como você já teve das outras vezes, vou fazer o vexatório tchau que o nosso chefe faz. E você está convidada a participar. Você já está convidada para participar aí comigo, já que o Kleber ele boicota de vez em quando, mas quero que o Kleber faça também, mas vamos lá. Um tchau coletivo então, no 3, 2, 1, tchau! Olha, o Kleber foi hoje. Ele se entregou. E foi com toda a vontade. Muito bom. Com aquela vontade gigantesca.